Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o Moré André Herdes e hoje a gente tem uma aula com um tema chamado o exame final. Quis Deus, quis a coincidência do mundo, né? A gente não acredita em coincidência, quis, né, a vontade divina que realmente essa aula acontecesse na semana que a gente está tendo agora entre Rosh Hashanah e entre Yom Kippur, né? Uma das datas mais importantes, mais marcantes dentro do calendário judaico. E a nossa aula de hoje, que vai falar sobre o exame final, se refere sobre o quê? Como que a gente tem que se portar durante a nossa vida aqui na Terra, porque quando chegar no dia, né, do exame final, chegar lá na hora depois dos 120, a gente vai chegar lá em cima e vai ser cobrado por Hashem. Deus vai cobrar a gente e vamos ver se a gente vai ter todas as respostas para as perguntas que ele vai fazer. Então vem comigo aqui nessa aula que a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Muito bem, a última chance. Entre aqueles a quem é dado muito, muito se espera. E quando, em algum momento futuro, o Tribunal Superior da História for estabelecido para o julgamento de cada um de nós, ao verificar se em nosso breve período de serviços cumprimos com nossa responsabilidade, nosso sucesso ou fracasso será medido através das respostas a 4 perguntas. Pessoal, sabe quem falou essa frase, né, esse parágrafo para a gente, esse texto? Foi uma pessoa, uma figura que foi muito influente no nosso mundo. Foi ninguém menos do que John Kennedy, né, presidente americano que foi assassinado, ganhador do prêmio Pulitzer, né, por sua sabedoria, né, por seus escritos. E ele fala esse texto e fala que quando a gente chegar no julgamento final, a gente vai ter que responder a 4 perguntas, tá bom? Isso quem escreve é o presidente. Se nós fomos homens corajosos de verdade, se fomos homens justos de verdade, fomos homens íntegros de verdade e fomos homens dedicados de verdade, né? Por incrível que pareça, essas perguntas que o nosso memorável presidente aí falou parecem ter sido tirados de um livro de religião, do livro de Torá. Essas mesmas perguntas, elas estão na Guimará. Nossos sábios falam, né, no Talmud, na Torá oral, como que o homem ele vai se portar e como ele vai ser interrogado na hora do seu julgamento. E vamos entender o que a Torá fala sobre essas questões que ele trouxe aqui para a gente, sem nunca nem mesmo ter estudado um livro de religião judaica. Né? Milhares de anos antes do Kennedy ter escrito, né, que nós seremos julgados pelas nossas respostas para essas 4 perguntas, os rabinos já tinham estabelecido o seguinte: na hora em que o indivíduo é levado à corte celestial para um julgamento, é perguntado para ele: você conduziu os seus negócios honestamente? Você passou a perna nas pessoas? Você foi uma pessoa honesta no trato que você tinha, né, na maneira que você negociava? Você reservou um tempo regular para o estudo de Torá? Você garantiu a continuidade do mundo ao gerar filhos? Você esperou ansiosamente pela redenção do mundo? Essas 4 perguntas falam nossos sábios, falam os rabinos, que são as perguntas que Hashem, na hora do nosso julgamento final, lá em cima no tribunal celestial, ele pergunta para a gente. Vamos lá. Então, eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual que a gente vai querer saber primeiro? Vamos começar pela má notícia. A má notícia que a gente tem é que uma hora ou outra todo mundo vai passar por esse julgamento. Isso aqui é inevitável. Não tem como você não passar, né, de frente do Tribunal Celestial e ser interrogado por essas perguntas. A boa notícia é que a gente já sabe quais são as perguntas e a gente agora tem que buscar as respostas. Se a gente agora já sabe o que a gente vai ser cobrado, é muito mais fácil da gente poder se corrigir, se policiar para sermos pessoas melhores em todos esses sentidos,
ao invés de a gente passar uma vida simplesmente na tentativa e erro de descobrir qual é o nosso objetivo aqui na Terra. Deus simplesmente ele não quer surpreender a gente, ele não quer surpreender a humanidade, e as importantes indicações que essa passagem do Talmud, da Gemara, faz, devem ser estudadas não somente para que se obtenha uma boa graduação lá na Academia dos Céus, mas para que se compreenda como as nossas vidas serão julgadas na entrada para toda a eternidade. O Deus da lei, ele nos delega a responsabilidade pelo tipo de vida que levamos, pelo fato de termos sido dado o dom da vida. Devemos prestar contas diante da autoridade superior. Devemos ser verdadeiros para com as demandas básicas da moralidade e cumprirmos nosso propósito na Terra, ou seremos declarados fracassados. Então, pessoal, olha só. Uma hora ou outra vai chegar o exame final. De um jeito ou outro, a gente vai chegar no nosso julgamento final. A gente está se aproximando agora de Yom Kippur, onde todo judeu ele é julgado pelos seus atos. A gente já teve um primeiro julgamento em Rosh Hashanah, e agora Yom Kippur, que é a época do perdão. A gente pede perdão por todas as transgressões que a gente fez durante o ano e prometemos que seremos melhores no próximo ano, né? E se a gente não faz essa promessa do próximo ano, a gente não pede pelo próximo ano, se a gente não foca em melhorar no próximo ano, qual o sentido então que a gente tem de querer mais um ano? A gente não está aqui nesse mundo só para fazer número, a gente está aqui nesse mundo simplesmente para poder fazer a diferença, tá bom? Mas de qualquer maneira, quando chega no final da nossa trajetória, nós vamos ser cobrados por esses pontos. E agora a gente tem que aprender como que a gente vai trabalhar a nossa vida para poder passar da melhor maneira possível por esse interrogatório e como que a gente faz para botar isso na prática. Em relação à primeira questão, se você foi honesto, isso não é absolutamente o que poderíamos esperar, né? Como é que se esperaria que fosse a primeira pergunta de Deus, né? Quando você chegasse lá em cima? E a primeira coisa que Deus vai te perguntar, além de perguntar qual é o seu nome, ele vai perguntar se você foi uma pessoa honesta. Mas olha só, isso não se refere à honestidade para com Deus, né, que são os mandamentos da primeira tábua, os mandamentos que a gente já viu na nossa aula aqui, os mandamentos Ben Adam Lamakom. Deus não está perguntando se você foi honesto com ele. Deus pergunta, antes mesmo dele saber se você foi uma pessoa santa, ele quer saber se você foi um mensch, em Yiddish, né? Fala, mensch é um homem, uma pessoa honrada. Você foi homem? O que quer dizer isso? Se você foi uma pessoa honesta, não só com ele, mas com o próximo. E não só também com o próximo, com Ben Adam Lechaveró, mas com Ben Adam Leatzmo. Se você foi honesto consigo mesmo. Tá bom? Nesse momento, Deus não está preocupado se você foi honesto com ele. Até porque a gente não tem como enganar Deus. Eu posso falar para os outros que eu cumpro o Shabat, sem cumprir o Shabat. Eu vou enganar o outro, mas eu não vou enganar Deus, porque Deus sabe realmente aquilo que eu faço e Deus sabe realmente aquilo que eu penso. Então, quando se refere à honestidade, Deus quer saber se você foi honesto com o próximo. No judaísmo, a decência, ela conta muito mais do que a própria devoção. A segunda questão que a gente vê é se você reservou um tempo regular para o estudo de Torá. Essa questão ela tem o seu foco não no modo em que você trata os seus semelhantes, mas como você respeita a si mesmo. Deixar de se desenvolver ou crescer espiritual ou intelectualmente é jogar fora o sentido dos seus anos de vida. É assistir os seus dias se completarem sem nenhum propósito. Um dos propósitos que a gente tem aqui nessa vida é o estudo de Torá. A gente vai entender por que estudar Torá é tão importante a ponto de ser uma das perguntas que Hashem vai fazer para a gente. De novo, dentre tantas perguntas que ele poderia fazer, ele pergunta se você foi honesto e depois ele pergunta se você estudou Torá, se você reservou um tempo para estudar Torá. Nota que ele não pergunta se você acabou a Torá inteira, se você leu um Shas de Gemara, se você leu Mishnayot, se você leu livros e livros. Não, ele pergunta se você reservou um tempo
para um estudo de Torá. Então, se você tem uma vida muito corrida e você reserva 30 minutos semanais para o estudo de Torá, já é alguma coisa, já está valendo. Ah, não, se eu não conseguir reservar 3 horas no meu dia, por dia, então não vale nada. Não. Se você reserva por semana um pequeno tempo, nem que seja para ouvir essa aula ou qualquer outra aula, isso aqui já conta dentro do horário que você reserva para o estudo de Torá. Mas Deus quer saber quanto tempo que você reservou para isso. A gente agora não vai entrar na questão de por que você reservou somente esse tempo. A primeira pergunta que ele faz é se você reservou um tempo. Tá bom? A gente depois vai se entender com ele o motivo da quantidade desse tempo, mas inicialmente ele quer saber se você realmente se dedicou alguma parte da sua vida, algum tempo que fosse ao estudo de Torá. A terceira questão, ela está relacionada à família. Ela pergunta se você entendeu que deveria pensar além de si mesmo. Como foi dito, as crianças constituem a eternidade do homem. Todos estamos ligados desde Adão Arishon, desde Adão, o primeiro homem na face da terra, até os tempos de hoje. Aquele que não pode gerar filhos, ele tem a possibilidade de adotar filhos. Aquele que não faz, simplesmente por puro egoísmo, ele não está agindo de acordo com a vontade divina. A gente tem nos primeiros mandamentos, umas primeiras ordens que Deus dá para Adão e Havá, Plurvo, tem que se multiplicar, né? Tem que crescer e se multiplicar. Você tem que ter filhos. Se você vai ter, não vai ter, né? Se você não pode ter, se você não tem cabeça para ter, né? Não aguenta, isso aqui são outras questões. A questão que a gente trata aqui é a pessoa que ela poderia ter, ela até tem até condições financeiras, mas ela simplesmente ela é egoísta a ponto de não querer cuidar de ninguém. Eu quero cuidar só de mim, só cuidar da minha vida, eu quero passar a minha vida inteira passeando, viajando, né? Não quero me preocupar com o próximo, eu quero focar somente no eu. Agora, olha só, observa bem a sequência que a gente falou. Primeiro, você tem que ser ético com os semelhantes. Segundo, você tem que ser verdadeiro consigo mesmo. Em terceiro, você se prepara para ter uma família e ter um futuro. Tudo isso que a gente está falando podem parecer perguntas aleatórias, mas olha como é que elas vão formando uma base, né, para uma ética humana, para a pessoa. Primeiro, você tem que ser honesto com o próximo, ser verdadeiro com você mesmo. Fazendo isso aqui, você já vai estar mais apto a poder construir família. Depois que você tem isso, que você constrói família, vai vir a quarta questão, a quarta pergunta, que amplia a perspectiva de uma pessoa e a faz perceber que todos têm a obrigação, cada qual do seu modo, de fazer algo para aproximar o mundo inteiro da redenção. Todos nós somos heróis, somos potenciais heróis. Nós temos a missão de Tikkun Olam. Tikkun Olam é o conserto do mundo, é melhorar o mundo, é fazer desse mundo um mundo melhor. Ah, então peraí, para eu fazer o mundo melhor, eu tenho, então, só se eu for um Bill Gates da vida, que eu tiver muito dinheiro, que eu possa doar para instituições e fazer muitos projetos. Não. Está na Guimarães. Aquele que salva uma vida é como se salvasse toda a humanidade. Então, se você ajuda uma pessoa, é como se você salvasse toda uma humanidade. A gente viu isso muito claro para a gente viu na época do Holocausto, onde a gente hoje tem gerações aqui. Por quê? Porque alguém salvou um avô, um bisavô de alguém lá em um campo de concentração, escondeu uma criança dentro de um orfanato, alguma outra família, abrigou uma família judia para poder estar aqui. E hoje a gente está aqui, muitos de nós, é porque alguém salvou uma vida. E essa pessoa que salvou uma vida, ela salva a humanidade inteira. E o Tikkun Olam era uma das nossas maiores obrigações aqui na Terra. Tikkun Olam, consertar o mundo. Nós temos que fazer aqui desse mundo um mundo melhor. Muito bem. Agora a gente vai entrar numa questão para a gente poder entender isso aqui tudo. Agir está acima de acreditar. O que isso quer dizer? O judaísmo ele coloca a ação antes da crença, diferente de outras religiões, né, que falam muito da fé, que obrigam a pessoa a ter fé, e a pessoa que tem fé ela está salva. O judaísmo ele não acredita nessa linha, muito pelo contrário, ele fala que a sua ação ela tem que estar acima da sua crença. Você acreditar em Deus ou não é uma coisa, e você agir da maneira correta é outra.
A gente também viu na aula anterior pessoas que às vezes nem têm esse conhecimento, nunca pararam para pensar nisso, para pensar em Deus, no judaísmo e tudo mais, e elas fazem ações que melhoram o mundo. Elas ajudam em hospitais, elas fazem boas ações, elas doam para caridade. Então, essas pessoas estão agindo independente da crença e do que acreditam. Na Torá não há um único mandamento do tipo, ou você acredita, ou você não acredita. Isso aqui não tem na Torá. Acredita em Deus. Tenha fé em Deus. Não, isso aqui não tem. Por quê? Porque a crença, ela vem de cada um. A crença não é um mandamento. A fé, ela não é ordenada, mas ações são. Então Deus pode pedir para a gente agir, mas Ele não pode pedir para a gente acreditar. A gente falou também numa outra aula, a Kola Yamina Shamayim, Rutz Minerat Shamayim. Está na Gemara de Brachot. Tudo vem dos céus, exceto o temor aos céus. Deus ele pode colocar na pessoa alegria, felicidade, riqueza, saúde, bom emprego, uma boa família, pode colocar tudo de bom para ela. Uma coisa que Deus não pode, ele pode, mas ele não faz, é colocar na pessoa Irat Shamayim. O que é Irat Shamayim? Temor aos céus. Ela não pode fazer a pessoa temer a Deus, a Ele mesmo. Por quê? Se ele fizer isso, acabou o livre-arbítrio. A partir do momento que Deus obriga uma pessoa a temê-la, a temer a Deus, então pronto, aquela pessoa não tem mais opção de escolha. Ela nunca vai escolher entre o certo e o errado, ela vai sempre fazer o que Deus quer. Então Deus ele pode fazer tudo, menos te dar temor aos seus. Kola Yamina Shamayim, Rutz Minerat Shamayim. Tá bom? Então essa parte cabe somente ao ser humano. A Torá ela é um manual de comportamento, não é simplesmente um catequismo de crenças. A gente não obriga a pessoa a acreditar, a gente pode sim exigir e obrigar a pessoa a fazer, né? Ter a ação, mas não a crença. A revelação no judaísmo significa que Deus disse a Moshe, lá no Har Sinai, para ensinar ao povo judeu as 613 leis que ele deu lá no deserto. O mesmo Deus que retirou o judeu da escravidão do Egito, agora exige que se pautem pela disciplina dos mandamentos divinos. Pode parecer uma contradição, né? Peraí. Deus, ele me dá liberdade, mas ele manda eu acreditar. Então, como é que isso pode funcionar? Ele funciona simplesmente porque ele te dá o livre-arbítrio de querer fazer ou não. Se você quer fazer, você faz. Se você não quer fazer, você não faz. Mas saiba que o correto seria você fazer. Saiba que esse é o melhor caminho e é isso que Deus espera de você. Aí vem uma pergunta muito interessante. Precisamos de Deus para sermos bons? Será que a gente precisa de Deus? A gente precisa de Hashem para a gente ser bom? Para ser uma pessoa boa, preciso de Deus? Podemos ser bons, mas infelizmente não significa que seremos bons. Entenderam? Eu posso ser bom, eu tenho esse poder, mas o fato de eu poder não quer dizer que eu serei. Acreditamos que Deus ele nos deu as leis em forma de mandamentos, pois sem eles, cada ser humano criaria modos próprios de agir e saberia justificá-los racionalmente. A filosofia do humanismo secular, que acredita que você não precisa de Deus para ser bom. É isso que eles falam. Não, quer saber? A gente não precisa de Deus. Por quê? Porque a humanidade, as pessoas de bem, elas vão se dar conta e por conta própria, elas vão distinguir aquilo que é certo e errado e o bem do mal. Isso é o que é pregado pelo humanismo. A religião é desnecessária, pois as pessoas civilizadas irão chegar a conclusões eticamente corretas, tá bom? E aqui a gente vê realmente um grande erro. Por quê? A lei que fica sujeita ao homem não é igual à lei divina. A gente sabe que, servindo a lei judaica, nem mesmo Israel, que é um país judaico, a lei do Estado é a lei da Torá. A lei do Estado foi composta, né, pelo homem, embora tenha alguma ou outra lei que realmente respeitem o mandamento da Torá, mas o Estado como um todo, ele não é um Estado formado por leis da Torá, é um Estado formado por leis do homem. E como qualquer homem, né, não só em Israel, como em qualquer lugar do mundo,
qualquer um que faz lei está sujeito a os homens daquela região formarem a lei da maneira que eles querem. Um exemplo que a gente tem de repente, bem forte nisso. A gente sabe que, né, tráfico de drogas é crime no Brasil. Você traficou, você vai preso. Na Indonésia, há um tempo atrás, um brasileiro ele foi executado por tráfico de drogas. Aí você pergunta, mas espera aí, traficou lá, traficou aqui, qual é a diferença? Tráfico é tráfico, não, mas aqui é prisão. Lá é pena de morte. O mesmo crime. Ou seja, a lei que o homem coloca, ela é sujeita a interpretações, ela é sujeita, né, à região que se está localizado, mas a lei mais correta que a gente tem, a lei mais precisa, é a lei divina. Mas se você pega e você exclui Deus dessa equação, você apaga o Deus, sabia? Não precisa de Deus. Então agora a gente está somente na mão do homem, a gente vai ter um problema muito grave. Tá bom? As pessoas sabem que assassinar é errado e que a moralidade é uma escolha óbvia e inteligente. Onde há Deus, onde não há Deus, tudo é permitido. Objetivamente, sem Deus, o bem e o mal não existem. De que maneira? O que há são opiniões subjetivas quanto ao comportamento desejado ou indesejado. Se eu acho que roubar é errado, né? Roubar não é da minha índole, então eu vou falar que essa atitude é uma atitude errada, eu condeno quem rouba. A pessoa que rouba, que gosta de roubar, ela vai achar que não é tão errado assim. Ela pode, inclusive, achar que é certo ou justificar para ter aquela atitude. Eu tive uma reunião hoje, por incrível que pareça, no batalhão da comunidade aqui, no batalhão de polícia aqui de Copacabana, né, devido a essas festividades que estão se aproximando. A gente foi se reunir para poder ver como é que faz, policiamento, mais segurança, né, para todo mundo. E conversando com o coronel do batalhão, ele falou, a gente falou assim, às vezes a pessoa vem, chama aqui a polícia, por favor, dá uma passada aqui na minha rua, que tem um pessoal fazendo baderna, passa aqui para dar, né, para se intimidar. E o coronel falou, olha só, respondendo para a gente, né, uma pessoa de bem se sente intimidada. A pessoa que não é de bem, ela não se sente intimidada. Ou seja, se passa uma autoridade na sua frente, você é uma pessoa de bem, você se sente intimidado. Em que sentido? Você sabe que ele é uma autoridade e você vai respeitar a autoridade. Uma pessoa que não é uma pessoa de bem, que ela não tem essa cabeça, não vamos entrar agora no detalhe se ela acha que está fazendo errado ou não, mas ela simplesmente não tem essa cabeça, ela vai enfrentar a autoridade. Por quê? Porque ela não considera aquilo ali como autoridade. Então ele falou, não é tão simples assim, vem aqui, passa aqui só para passear. Não. Se ele vai realmente lá, se alguém faz um chamado, uma ocorrência, ele realmente tem que ir efetivamente, né, para resolver a situação e não simplesmente vai ficar passeando de viatura para lá e para cá para assustar qualquer pessoa. Porque, de novo, a pessoa de bem vai se assustar e a pessoa que não é de bem não vai. Então, exatamente o que ele falou hoje, né, que não tem nada a ver com religião, é simplesmente mais um exemplo de como aquilo que eu acho que é certo não é aquilo que você acha que é certo. E se ninguém vier dizer para a gente o que realmente tem que ser feito, né, o mundo vai virar simplesmente terra de ninguém. Sem Deus, aquilo que a gente chama de certo e errado são apenas eufemismo para gosto pessoal. Tá bom? Com certeza, Hitler, quando ele decide acabar não só com os judeus, mas com várias minorias, ele tinha sua justificativa para ter uma raça pura. Ele tinha, tá bom? Na cabeça dele ele tinha uma justificativa que aquele motivo da raça pura era maior do que a vida do próximo. Ele tinha, haja visto o que aconteceu. E entre outros tantos exemplos que a gente pode dar que acontecem no mundo de injustiças e tudo mais. Então, se a gente simplesmente entrega na mão do homem, aqui, faz o que você quiser, realmente o mundo fica sem direção. Agora, será que Deus, ele realmente se preocupa? Será que Deus se preocupa com o que eu estou pensando? Será que Deus se preocupa com o que eu faço? Se Deus se preocupa com o que eu faço? Será que Deus, ele dá valor ou se importa realmente para mim ou não? Por que é tão importante para Deus que as pessoas sigam suas leis? Por que é importante para ele? Qual é a diferença que faz se a pessoa guarda o Shabat, se ela come kasher, ou se simplesmente também ela vai jejuar agora em Yom Kippur? Se Deus ele é todo poderoso, ele sabe tudo, está em tudo que é lugar. Será que alguma coisa que a gente faz
pode afetá-lo? Será que eu rezar de manhã ou não, agradecer antes de comer ou não, jejuar ou não, isso vai afetar a Deus? Caraca, será que Deus agora não vai dormir essa noite porque eu resolvi não rezar? Pessoal, o que a gente faz não afeta a Deus. O que nós fazemos afeta simplesmente a nós mesmos. Pelo fato de Deus nos amar tanto, Ele quer que façamos a coisa certa. Deus ama tanto o ser humano, Deus ama tanto a humanidade que Ele criou com tanto carinho, que Ele quer que a gente faça a coisa certa. Entenderam? Não que isso vai fazer diferença na vida dele. Não que Deus vai dormir ou não vai dormir agora por causa disso, mas por gostar de mim, por gostar de você, Ele quer que você faça aquilo que é certo. Desse fato, a lei judaica ela não é centrada em Deus, mas a lei judaica ela é inteiramente centrada no ser humano. Lembra que a gente falou? A ação ela vem na frente da crença. E a gente chega agora no embate famoso Aristóteles versus Maimônides. Como que a gente veio parar aqui nesse embate? A gente sabe que o filósofo grego ele chegou à conclusão de que um modo de vida ideal é o que chamamos de meio termo de ouro. Né? Ele deu essa definição. De que maneira que ele chega nessa conclusão? Ele fala que a alegria só pode vir com uma moderação. Jejuar em excesso ou comer em excesso faz mal para o ser humano, então a gente tem que comer na medida correta, entre outras coisas. E veio Maimônides, alguns séculos depois, ele utilizou esse conceito como base racional de toda a lei judaica. O que ele faz? Ele pega e ele coloca e fala que tanto o ascetismo, né, quanto o hedonismo não tem lugar no judaísmo. Né? Tanto o ascetismo, aquele que prega a disciplina extrema do corpo, né, e o espírito para se chegar a Deus, ou do hedonismo, aquele que simplesmente ignora tudo e busca o prazer como o estilo de vida, os dois estão errados. A gente tem que seguir um caminho do meio, tem que ter um equilíbrio na nossa vida. Como que a gente faz esse equilíbrio? A gente tem de um lado a nossa deficiência, a gente tem do outro lado um excesso, que todos os dois lados estão errados. A gente tem que sempre buscar a moderação, sempre o caminho do meio para a gente poder chegar na virtude. Então ele afirma que as ações de Deus são boas ações precisamente porque estão igualmente equilibradas. E assim define o Maimônides, ele dá uma base, ele escreve o livro Shmone Prakim, que ele fala exatamente sobre esse assunto, e como que a gente tem que seguir uma vida adequada nos moldes para que a gente tenha uma vida boa, uma vida saudável, uma vida longa em todos os sentidos, tanto espiritualmente, intelectualmente, fisicamente. Né? A gente não pode ter não que a gente não possa ter nenhum excesso, nem nenhuma deficiência, mas a gente tem que sempre focar o equilíbrio, tem que sempre focar o caminho do meio. Um exemplo que a gente pode dar, vamos lá, com dinheiro, a pessoa ganha dinheiro, ela quer gastar dinheiro, então ela tem algumas opções. Ela pode ser uma pessoa avarenta, pegar o dinheiro, guardar o dinheiro, não vou gastar o dinheiro para nada. Já fica aqui um recado, caixão não tem gaveta. O que a gente junta, a gente não vai levar. Dessa vida, a gente só leva as mitzvot. Quando a gente chegar lá em cima, Deus não aceita cheque, Ele só aceita o recibo. Ele quer saber o que você fez com o dinheiro e não cadê o seu dinheiro para te cobrar alguma coisa para você poder comprar um lugar no céu. E no outro extremo, a gente tem, então eu não posso também simplesmente esbanjar dinheiro e torrar dinheiro. Claro que lembrando, cada um na sua condição financeira. Tá bom? Não estamos falando de valores, estamos falando cada um na sua realidade financeira. Então eu não posso simplesmente ignorar que eu tenho dinheiro e guardar tudo e não gastar nada. Isso também não posso simplesmente torrar o dinheiro todo. A gente tem que ter um equilíbrio. Qual é o equilíbrio? É a gente ter o dinheiro, usar o dinheiro para as coisas boas, dar tzedakah com esse dinheiro, usar o dinheiro com a gente e também ao mesmo tempo a gente guarda sempre alguma coisa para o futuro, para que, né, infelizmente, pode acontecer alguma coisa que a gente pode precisar em algum momento. Agora, como é que a gente faz, então, para ter essa vida equilibrada? Eu não posso nunca ir para nenhum extremo. A gente sabe que a gente faz, a gente só não se dá conta, né, na mitzvah que isso corresponde. Um exemplo, vamos dizer que você deseja muito viajar para Disney. Fala, meu Deus, meu sonho de infância é ir para Disney, eu quero ir para Disney passear. Então, só que para Disney é muito caro, com dólar então agora 5,60, então nem se fala.
Então, o que você vai fazer, já que você não tem o dinheiro sobrando? Para eu poder ter um excesso na minha vida, eu vou ter que ter um momento de avareza. O que quer dizer essa avareza? Vou ter que economizar. Então, de repente, se eu como uma vez por semana fora, eu vou diminuir, vou comer só 3 vezes por mês, ao invés de comer 4 vezes por mês fora. Né? Uma semana eu não vou comer e vou pegar esse dinheiro e vou guardar. Né? Eu vou ter essa avareza, eu vou ter esse momento onde eu vou segurar o dinheiro para poder focar em outra coisa que eu quero. Então, a gente quando está em um extremo, a gente para voltar para a coluna do meio, a gente não vai até o meio, a gente tem que ir até a outra ponta. O exemplo mais clássico disso é uma cartolina. Se você vai na papelaria, se você ainda já pisou numa papelaria, né, coisa já rara hoje em dia, você vai comprar uma cartolina. Na época de escola, eu trabalho em cartolina, a cartolina vem toda enroladinha, bonitinha. Você chega em casa, você quer abrir a cartolina para trabalhar, você solta ela e enrola toda de volta. Como é que você faz para trabalhar aquela cartolina? Ou você vai colocando os pesos na ponta, ou você enrola a cartolina para o outro lado para ela poder ficar no meio. Ou seja, para chegar no equilíbrio, se eu estou num extremo, não basta eu voltar para o meio, eu tenho que às vezes ir para o outro extremo para poder voltar e ter uma vida de equilíbrio. É isso que o Maimônides fala, é isso que assim a gente tem que focar na nossa vida, de buscar uma vida de equilíbrio. Que a gente possa realmente, nesse dia agora que está chegando Yom Kippur, que a gente possa ter todos os nossos pecados perdoados, sejam todos inscritos no livro da vida, livro da saúde, da riqueza, de todas as maravilhas, livro da Torá, livro de Ketushá, e que a gente só tenha realmente boas notícias e coisas boas. Shana Tová, Umetuká.